Olá, amigo corretor, amiga corretora. Vou pedir a vocês para ajudarem o nosso canal no YouTube. Corretor Esclarecido é o nome. Vou pedir a você para compartilhar com os colegas. Vou pedir para você se inscrever também ao nosso canal e dar o like, que isso faz com que a gente suba na pontuação, no ranking que o YouTube provoca internamente, né? Essa semana a que passou foi uma semana bem atribulada, com muita consulta junto ao meu escritório de pessoas esclarecidas, de pessoas que compraram imóvel em imobiliárias boas, com perfil, mas por conta de alguns cuidados não repararam em alguns pequenos detalhes que se faz necessário. Então eu quero passar para você outros erros cometidos por outras pessoas, erros cometidos já por mim também, tá? A gente deve falar, não deve colocar por baixo do tapete. Há muitos anos atrás, eu assisti a 2 dias de aula dentro do hotel Casarão lá no Guarujá. Eram 2 arquitetos renomados, aonde se falava de marina. Nossa região praiana não tem muitas, tem muitas marinas, mas não as marinas que eles fazem, né? Fazer com vaga molhada. A gente tem muita marina que a gente chama de vaga seca, porque são galpões desse tipo de... mas vaga molhada é muito pouco. Então, nesse workshop que houve, muitos profissionais, eu era na época sócio da Abramar, Associação Brasileira de Marinas, estive lá para assistir a aula desses 2 arquitetos sobre construção de marina. Como eles eram muito conhecidos e como já haviam feito muitas marinas ao redor do mundo, eles resolveram dar palestra falando só dos erros cometidos por eles em projeto, para que quem fosse fazer um novo projeto e fosse executar, não caísse naqueles erros. Achei muito interessante e precisa ser bom no que faz para chegar e falar, olha, erramos nisso nesse projeto, erramos nisso nesse projeto, erramos nisso, não foi o adequado fazer isso, poderia ter sido feito assim que se queria melhor, mas depois de feito foi observado isso. Depois, na manutenção da marina, a gente observou que a gente não se atentou como fazer uma manutenção mais fácil. E assim é a mesma coisa no nosso dia a dia, no direito imobiliário, na consultoria imobiliária. Tenho um pouco mais, talvez, de facilidade em relação aos colegas, porque minha primeira formação é a de engenheiro civil. E quando eu comecei com perícia judicial, paralelamente com obras, com incorporações, com construções, sempre ramo imobiliário. São mais de 40 anos. Essa semana, um pessoal de outro município vieram a mim consultar, me trouxeram todos por telefone, marcamos e pedi que trouxessem toda a documentação. Pessoa compra imóvel
de um certo valor alto, mais de 1 milhão. Imóvel esse que foi de pessoa, cenário nacional, e faz-se a escritura a certos valores, isso aqui faz-se escritura do imóvel. Passa-se o tempo, menos de 1 ano, a pessoa recebe uma notificação de penhora do imóvel. Quando vai se analisar a escritura, porque na penhora do imóvel falava lote tal, quando vai olhar a escritura, o que a pessoa tinha? Ou o comprador tinha uma escritura de cessão de direitos possessórios. Ela tinha certeza que tinha comprado o imóvel com registro, com matrícula no registro de imóveis. Veja a desinformação da pessoa. Pessoa profissional, muito bom na área em que trabalha, uma pessoa esclarecida, mas não foi assistido por um advogado. Se a gente orienta imóvel, qualquer valor, 200 mil, 300 mil, a gente orienta a ser assistido por um advogado, é por razões óbvias. Não é o dia a dia da pessoa. Então, corretor, corretora. Nós vivemos esse dia a dia de compra e venda. Nós todo dia estamos tirando certidão, estamos fazendo vistoria, estamos fazendo proposta, contraproposta, fechando o negócio. E a falha ainda não foi identificada. Tivemos uma pré-consulta a respeito do assunto. Extraoficialmente, eu imagino o que tenha ocorrido, mas como não foi a única coisa que ocorreu para mim nessa semana, de maus entendidos, ou falta de informação completa, ou falta de pesquisa, ou exagero de confiança. Corretor, corretora. Quem compra com o corretor, não direto com o proprietário, é porque ele quer ser assistido por alguém que está no métier, alguém que faz isso, que tem conhecimento sobre o assunto. Quando ele procura uma imobiliária, ele quer ter a certeza de estar comprando uma coisa boa. Não que essa compra não seja boa, mas a pessoa achou que tinha uma escritura. Tinha a escritura, mas achou que tinha a escritura do registro de imóveis, da certidão de matrícula do registro de imóvel. No Brasil, nós temos 2 etapas. Nós temos a escritura pública no cartório de notas. Esta pode ser passada em qualquer lugar do Brasil. O imóvel é São Paulo, o comprador é de BH, o vendedor é de Brasília. E podem marcar a escritura para passarem no Rio de Janeiro. Mas o registro dessa escritura é somente no local do imóvel. Então, fez-se negócio em São Sebastião, proprietário de São José, comprador de Ubatuba, e fecha negócio em São Sebastião, de imóvel em São Sebastião. Ou seja,
passou-se matrícula já no lugar correto para ser levado a registro de imóveis. Bem, a pessoa que comprou achou que tinha comprado com matrícula possível de registro de imóveis. Não foi o que ocorreu, porque ele comprou uma seção de direitos possessórios. Em São Sebastião, vou falar aqui um local que não tem nada demais. Eu fui perito há mais de 30 anos atrás e não sabia, achei muito interessante na época. Eu fui perito num imóvel lá no condomínio do Toque Toque Pequeno, e quando me deparei que o próprio condomínio, todos os lotes de condomínio são posse. Um condomínio de alto luxo. Posse. A posse é boa, desde que seja mansa, pacífica, ininterrupta, não tenha oposição, não seja precária. Eu tenho locais que é preferível a posse do que o título. Porque quem tem título, tem o domínio, não tem a posse. Por muitos anos perdeu, cochilou no seu direito. Ou não quis mais saber do imóvel, sim. Eu me lembrei de mudando um pouquinho, só a título de curiosidade, te dar mais uma dica, corretora. Parceiros. Me coloco como parceiro porque eu também sou corretor. Existe uma escritura que pouca gente tem o conhecimento, né? Que é a escritura de renúncia do imóvel. Existe. Código Civil. Escritura de renúncia de imóvel. Mas quem que vai renunciar um imóvel? Existem algumas soluções que se parte para uma escritura de renúncia de imóveis. Um exemplo, a área, por exemplo, se tornou APP e não conseguiu-se, ou não é possível, uma desapropriação indireta, e não houve desapropriação também, nem é possível uma desapropriação indireta. Então, a pessoa fica pagando impostos e ninguém compra. Existe um movimento, quer dizer, compensação. Você pode vender. Então, aquilo que custa 100, você vai vender por 30. Às vezes tem local que não consegue vender. E aí ele vai ficar pagando imposto? Vai ficar pagando IPTU? Para isso é a renúncia. Quem faz renúncia de imóvel, para quem que fica? Fica para o órgão municipal, para a prefeitura. Né? A outra, onde pode ser usado a escritura de renúncia, A vende para B. B recebe a escritura, mas não leva a registro. E não pode levar registro porque teve o nome sujo, ou porque se separou da esposa, ou N motivos. Não passa. Vai embora do Brasil. Eu estou acertando tudo, já vendi tudo, já passei todas as escrituras, só falta a tua. Quero passar essa escritura, não posso. Como que não pode? Vendi para você, ou você leva registro, ou eu faço uma escritura de renúncia, porque o imóvel está no meu nome. Você não levou registro. Ou você recebe o imóvel, ou eu vou ao cartório e faço uma escritura de renúncia. Isso eu já vi acontecer. Da pessoa que vendeu ter que fazer um tipo de ameaça dessa para poder passar a escritura. Ou seja, quem comprou não queria receber a escritura pelos motivos dele. Imagina, colega, corretor e corretora, escritura de renúncia, né?
São passagens que a gente tem na vida que eu estou transmitindo para vocês, né? Voltando ao caso do documento de escritura pública, passa em qualquer lugar do país, qualquer cidade, desde que eu apresente a documentação necessária. Documentos do terreno, documentos do vendedor, documentos do comprador, aquela lista de documentos. Mas muitos colegas, corretores e corretoras, com pressa também em receber a comissão, marcam às vezes a escritura até mesmo antes de ter as certidões na mão. Por quê? Porque a lei permite que o comprador dispense as certidões. Sim. Veja você, corretor, corretora. Muitos conduzem assim, não, conheço, não precisa tirar, pessoa da cidade, um dos maiores proprietários da cidade, ou por ele motivo, o comprador orientado pelo corretor aceita a escritura dispensando as certidões. Corretor, não faça isso. Não dispense as certidões. Garanta ao seu cliente o que a lei pode dar de melhor para ele. Passaram a escritura com as certidões, sim. É a forma de não ter problema depois. Então, corretor, eu só contei uma consulta, mas essa semana foi incrível. Houve N pessoas aí apresentando algumas situações aonde faltou vontade de pesquisar melhor, faltou por parte do intermediador, faltou a informação completa. E me lembrei agora que no último vídeo, lembrei, viu, Cláudio, que eu iria comentar sobre os artigos que falam do corretor quanto à negligência, imperícia, perdas e danos, responsabilidade civil. Comentei também que no Código Civil, o único profissional que se tem um capítulo é o do corretor de imóveis. São poucos dos artigos, mas o suficiente para aquele que não for bom profissional, aquele que agir de forma irresponsável, negligente, imprudente, responde por perdas e danos. Essa mudança foi alguns anos atrás, aonde o intermediador ele não respondia por algumas situações. Mudou. Essa mudança veio para trazer garantia a quem compra, quem vende. E o intermediador, ele é obrigado a dar todas as informações. Esse meu pretenso ou futuro cliente comprou pensando que tinha escritura possível de registro no registro de imóveis. Não. Ele acha-se enganado. Quem fez pode falar que faltou a informação devida, ou seja, imbróglio. E ainda mais que o imóvel foi penhorado. Confusão grande criada. Por conta de quê? Do ex-vendedor. Não tirou certidão? Ah, imóvel de posse? Não importa se é imóvel de posse ou não. Tem que tirar a certidão para saber com quem você está mexendo. Nosso hábito aqui no escritório é
Começou a ver, houve proposta, eu já tiro um Serasa de quem está comprando e de quem está vendendo, para saber com quem eu estou lidando, trabalhando, quem são as pessoas, profissão, vive do quê, qual é o tipo de renda. Hoje com a internet dá para você buscar milhões de informações a respeito das pessoas que estão ali comprando ou vendendo. Então eu vou pedir a você, corretor e corretora, não deixe o comprador dispensar as certidões por conta da escritura pública no cartório de notas. Você evita um monte de aborrecimentos para você também. Ok? Um outro caso que também aconteceu essa semana, eu entrei com um projeto, eu entrei com um pedido de uso capião numa área rural, algum tempo atrás, e saiu nota de devolução. Nessa nota de devolução, pedia-se um uso capião ocupando mais de uma matrícula, 2 matrículas. Então precisa-se saber quanto que está saindo de uma matrícula, quanto está saindo da outra, para subtrair delas dentro do registro de imóveis. Muito bem. Uma matrícula, uso capião de 30 mil metros quadrados, numa área 20 mil metros, na outra área 20 mil e pouco, e na outra área quase 10 mil e pouco. A de 20 mil e pouco, tudo ok. Os proprietários estão assinando, inclusive, reconhecem a posse. Tá? É uma posse dentro de uma APP. Os proprietários daquela área não tem problema. Estão assinando a posse. Na outra, tá? Quando a gente vai procurar os proprietários, quando a gente vai fazer a análise do documento deles, porque vai ter que ser sobretraída, a gente descobre que a matrícula está errada. Vou tentar explicar. Nós descobrimos o seguinte: uma área de 79 mil metros quadrados, que foi vendida de uma outra área maior, pelas medidas ali descritas, não caberiam nas medidas da área maior. Um exemplo: meu terreno é de 60 por 2.000 metros de frente para a estrada. A escritura de parte dessa área maior, 320 por 400 e pouco. Ou seja, é querer colocar São Paulo dentro de Caçapava. É querer colocar São José dos Campos dentro de São Sebastião. Como eu sou engenheiro e a gente tem a capacidade da melhor observação na numeração, hoje estive com o oficial, com o oficial registrador, comentando o assunto e mostrando a ele esse erro e como na ata colocar quem, sabendo que a matrícula está errada. Caso novo para mim também. Mas houve a compra e venda, assessorado por, vamos supor que seja proprietário direto com o comprador. Eu já sei qual que é o erro que houve. Porque em solo, o proprietário que está sendo mencionado nessa matrícula, na verdade, ele não está do lado direito da estrada.
como essa matrícula está. Na verdade, esse imóvel é a descrição de um móvel A maior do lado esquerdo da estrada. As pessoas estão no lugar certo. É o papel que está no lugar errado. Como arrumar esta confusão? De que maneira? Nós vamos ainda resolver esse problema. Esse problema vai ser ainda resolvido, mas tudo para não entrar no meio judicial. O meio judicial a gente sabe que vai entrar e vai se resolver por determinação judicial. Mas a gente tem que fazer isso extrajudicial. Qualquer medida judicial é 3 anos, 4 anos. Para nossa alegria, quem trabalha com imóvel, nós sabemos que tem muita gente que comprou de loteamento há muito tempo atrás. Por desleixo, por não saber, por esquecimento, ou porque a empresa loteadora que vendeu fechou, encerrou a atividade. Muita gente ficou vendo um navio em relação à transmissão de propriedade. E por que eu estou falando isso? Porque isso se resolve por adjudicação compulsória, que até há 80 dias atrás, só judicial. E a boa notícia é que agora pode ser feita extrajudicial. Eu estou com 2 adjudicações, vai indo para o 3º ano. Uma coisa, um processo que via extrajudicial não deve levar mais que 60 dias para resolver. Por que não fizeram isso antes? A justiça, os legisladores estão descobrindo maneiras de desafogar o judiciário. Existe muita ação. Não temos vara, não temos juiz suficiente para atender a demanda do jeito que é necessário. Para ter uma demora normal de um processo, nenhum processo deveria demorar mais que 2 anos. O processo normal, sem grandes discussões doutrinárias, esse tipo de adjudicação, ora, comprei da loteadora tal, tenho tudo aqui quitado, pago, moro aqui, quero receber minha escritura, e a firma deixou de existir. Posso fazer uso capião? Às vezes dá. Seria a última alternativa. Mas se a pessoa tem um contrato de caráter retratável, se a pessoa tem a quitação e o imóvel descrito está perfeitamente de conformidade no solo, fazer a adjudicação é a maneira mais econômica, mais barata para o cliente. Quanto corretor não faz, corretora, venda de imóvel sem escritura? Mas a origem é boa. Comprou loteadora vende para A vende para B vende para C. As pessoas foram bem assistidas em cada compra e venda desta ou cessão de direitos reais, tá? Passou-se o documento original, passou-se as quitações, quer dizer, o C aqui na ponta pode pedir a adjudicação direta para o loteador. Mas tem B, tem A e tem B? Tem. Vai ter que pagar ITBI para cada um. Já no uso capião, não. Mas se é loteador direto com o vendedor e o vendedor não tem a escritura definitiva,
aqui falamos que é domínio, que é o registro na matrícula do imóvel, ele exigindo da loteadora, a loteadora é obrigada a passar. Ah, não existe mais. Existe a adjudicação, que é muito mais barato que o uso capião. O uso capião, eu tenho um colega meu que falou, cada caso vai ser um caso, e realmente é. Na regra geral, o uso capião costuma ser mais caro. Por quê? Eu tenho que fazer um georreferenciamento. Você vai ter que fazer uma ata notarial. Você vai ter que pagar o advogado. Você vai ter que pagar para abertura de matrícula no registro de imóveis. Esse processo leva em torno de, em São Paulo, 6 meses. Fora de São Paulo, está levando aí de 8 a 14 meses. A adjudicação seria o melhor caminho, né? Meu amigo corretor, minha amiga corretora, o meu celular vai aparecer aqui em algum lugar. Mande as suas dúvidas pelo meu WhatsApp. Esse telefone que aparece é o WhatsApp. Mande a sua dúvida. Dê o seu joinha, se inscreva e compartilhe o nosso canal. Conto com você. Muito obrigado.